Fala galera, boa tarde. Mais uma vez aqui trazendo mais um vídeo para esse Instagram. Vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente. Tô aqui na minha igreja. Mas enfim, galera, eu quero trazer três vídeos com 3 palavras a respeito do Sermão do Monte. Justamente 3 vídeos porque são 3 capítulos. O Sermão do Monte se divide entre o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. E o que é o Sermão do Monte? Só para dar uma introdução a respeito dele. O Sermão do Monte foi um período em que Jesus deu instruções de como deve ser a vida de um crente em Cristo Jesus, de como um cristão verdadeiro deve agir. Então ele dá várias e várias instruções, ele fala a respeito da lei, ele fala que ele é o cumprimento da lei. E o que eu quero frisar hoje é o capítulo 5, mais precisamente nas bem-aventuranças. Então, bora ler aqui a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém, galera? Essa foi a palavra que Jesus deu na primeira etapa do Sermão do Monte. E é justamente sobre isso que eu quero falar. O sermão vai se seguindo, onde ele fala que nós somos o sal da terra, a luz deste mundo. Mas eu quero frisar nas bem-aventuranças. O que é preciso ser feito para ser um bem-aventurado? Bem-aventurado pode soar estranho, tipo, o que é bem-aventurado? Bem-aventurado não significa nada mais, nada menos do que ser mais do que feliz ou feliz. Em outras versões da Bíblia fala felizes os pobres de espírito, enfim. Então, um bem-aventurado é alguém que é feliz. Então, qual é a primeira evidência de um bem-aventurado? Um bem-aventurado é um pobre de espírito. Jesus ele começa as bem-aventuranças falando: bem-aventurados pobres de espírito. Porque o que é ser um pobre de espírito, gente? Quando eu estava lendo essa palavra, eu nunca soube exatamente o que era ser pobre de espírito. Então eu fui pesquisar e os meus olhos se abriram, porque é realmente algo muito profundo e verdadeiro. Pois eu pensava que era relacionado a algo financeiro, mas não tem nada a ver. Vamos lá, o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que reconhece a sua condição miserável e confessa ser dependente de Deus. É aquele que não é soberbo, é aquele que não quer buscar glória para si próprio, mas que reconhece a sua condição de miserável e pecador e afirma com todo o seu coração: eu sou completamente dependente de Deus. Então esse é o pobre de espírito. Então o primeiro segredo para ser bem-aventurado é: humilhe-se aos pés do Senhor, se arrependa, porque você só vai conseguir o resto das bem-aventuranças sendo um pobre de espírito. Você só é um bem-aventurado, você só é feliz sendo pobre de espírito, reconhecendo a sua condição miserável de pecador, assim como eu também, e reconhecendo que você necessita do perdão e do amor e da graça de Deus. Então, seja um pobre de espírito, seja dependente de Deus, reconheça os seus pecados e entregue a sua vida completamente para Cristo Jesus, porque a partir disso o Espírito Santo de Deus começa a agir e a influenciar os nossos corações a conseguirmos obter os outros frutos das bem-aventuranças, que é ser humilde, que é ter fome e sede de justiça, que é ser misericordioso, que é ter coração puro, que é ser pacífico.
Você só vai conseguir isso, cara, se você primeiro reconhecer a sua dependência em Deus. Você é necessitado dele, cara. Ele é o Criador dos céus e da terra, sabe? Ele não precisa de você, mas você precisa inteiramente dele, pois ele é o seu Criador. Sabe, a criatura não precisa do Criador. Ih, errei. O Criador não precisa da criatura, e sim a criatura do Criador. Que muitos têm feito nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, mas no decorrer da história, do início do mundo até aqui, é desprezar completamente o seu Criador. E, gente, isso é um absurdo, porque só aquele que nos criou é capaz de nos dar a verdadeira alegria. Então você só vai encontrar felicidade, cara, em Jesus, sabe? E nós vemos aqui as características de um pobre de espírito, de alguém que se arrependeu e entregou a sua vida para Jesus Cristo, sabe? O pobre de espírito bem-aventurado, ele é humilde de coração, sabe? Ele não é soberbo, ele não tem o seu ego elevado, ele, muito pelo contrário, ele tem um coração de servo, sabe? Ele serve ao Senhor e aos seus irmãos também. Ele tem fome e sede de justiça, mas não a justiça dos homens, em si a justiça de Deus. E a palavra de Deus diz, sai da própria boca de Jesus, que ele será saciado, porque aquele que tem fome e sede de justiça de Deus, ele será saciado. No capítulo 6, no versículo 33, ele fala: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Você terá o que vestir, você terá o que comer, pois Deus é o seu sustento. Ele é Jeová Jireh, ele é o Deus da provisão. Então, ele tem fome e sede de justiça. Ele é misericordioso e, consequentemente, ele recebe a misericórdia, porque ele reconhece que, assim como Deus teve misericórdia dele, ele também deve ter misericórdia do irmão que faz algo de ruim contra ele. Sabe, ele reconhece: caramba, eu era tão sujo quanto esse meu irmão e o Senhor Deus me perdoou. Então quem sou eu para não perdoar o meu irmão? Ele tem um coração puro. Coração puro é um coração como o de Jesus. Sabe, eu amo o Salmo 51, onde Davi... o Salmo 51 sucede a queda de Davi com o adultério que ele cometeu com Betseba. E ali ele se entrega, ele se humilha diante de Deus. Ele fala: Senhor, pequei contra os céus e contra ti, tem misericórdia de mim, não retires de mim o teu espírito. E ele vai, fala mais adiante: sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, purifica o meu coração, sabe, guia-me pelos caminhos eternos. Então que nós venhamos clamar ao Senhor para que venhamos ter um coração puro, sabe, para termos um coração necessitado, um coração parecido com o de Jesus, um coração necessitado e carente de Deus, porque assim nós vamos parecer cada vez mais com Ele. E por fim, o bem-aventurado, ele é pacífico. Ele promove a paz. Muitas vezes a gente vê pessoas que se dizem conhecer Jesus, mas que amam uma confusão. E esse não é o fruto de alguém que foi lavado e salvo por Jesus Cristo. Então, o bem-aventurado, só para recapitular, ele é humilde, ele tem fome e sede de justiça, ele é misericordioso, ele tem coração puro e ele é pacífico. E consequentemente, há recompensas para o bem-aventurado. O Senhor Jesus diz que o bem-aventurado tem o reino dos céus, que o reino dos céus pertence a ele. Ele diz isso mais de uma vez, ele diz que o reino dos céus é dele, ele diz que ele herdará a terra, ele diz que ele verá a Deus e que ainda será chamado filho de Deus, porque ele produz frutos de um verdadeiro filho de Deus, ele produz frutos parecidos com Jesus, iguais aos de Jesus. E não só isso, mas as recompensas vêm também. Ele receberá consolo, ele será saciado, ele receberá misericórdia. Então tudo isso acompanha aqueles que reconhecem que são dependentes de Deus e que são pobres de espírito. E é claro, aquele que decide seguir a Jesus, consequentemente, vai ser perseguido por causa do nome de Jesus. Porque, como a palavra de Deus diz, o mundo não ama a verdade, muito pelo contrário, os homens rejeitaram a verdade, rejeitaram a luz e ficaram com as trevas. Então o mundo odeia a verdade.
Então, consequentemente, virão as perseguições, mas são perseguições que valem a pena ser passadas, porque a palavra de Deus diz que aquilo que passamos aqui não será comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Então, cara, não tenha medo de sofrer por amor a Jesus Cristo. Reconheça a sua condição de miserável pecador, assim como eu também reconheço, e se entregue ao Senhor. Dedique a sua vida ao Senhor Jesus, porque vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, cara, abandonar este mundo, pois este mundo não tem nada a oferecer a não ser caminhos que levam para a morte. Mas, como Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e não há como ir ao Pai a não ser por mim. É uma promessa linda no capítulo 14 de João, onde ele fala que na casa do Pai dele há muitas moradas e que ele está indo preparar lugar para nós. Então creia nessa palavra, cara, e entregue a sua vida a Jesus Cristo. Reconheça a sua dependência em Deus e se arrependa dos seus pecados, porque o reino dos céus está próximo, Jesus está voltando e Ele te quer perto dele, cara. Fique com essa palavra. Amo vocês e é isso. Amém. Galera, só corrigindo aqui a respeito do Salmo 51 que eu tinha falado. Eu tinha falado que é a passagem que Davi fala, sonda-me, Senhor, conhece meu coração, purifica-me, guia-me pelos caminhos eternos. Não é essa passagem. O Salmo 51 fala sim do arrependimento de Davi, mas ele chega falando a respeito do coração contrito e quebrantado, que o Senhor não despreza. Enfim, era só para deixar frisado isso. Mas o Salmo 51 também fala de arrependimento e sobre purificar o coração. É isso, galera. Valeu!